né? Inclusive, você falou sobre isso, até tem uma pergunta legal, vou clicar aqui pra gente poder ver, ó, mas o pessoal mandou, ó, dá muito trabalho fazer meu filho comer, né? Ele só quer doces e macarrão. O que fazer? Se não dou o que ele quer, ele faz muita birra. E aí, até emendando na pergunta, né? Quando tá escrito doce e macarrão, na minha cabeça tá vindo só açúcar e carboidrato, né? E aí, será que essa criança não precisa de mais proteína? Será que essa alimentação tá correta, né? Conta um pouquinho mais sobre a situação do doce e do macarrão aqui. Gente, é o seguinte, eu não sei se as pessoas que estão assistindo aqui já tiveram o prazer de acompanhar, que já faleceu o doutor Isamitiba, né? Ele tinha aqueles livros Quem Ama Educa Adolescente, Seja Feliz Meu Filho, né? E o doutor Isamitiba tinha umas frases assim que eu jamais vou esquecer, né? Eu nunca vi uma criança fazendo mercado sozinha. Fato. Alguém está comprando, alguém está dando. E nós somos comandados muito pelo nosso microbioma. Quanto mais nós comemos produto alimentício e açúcar, mais desequilíbrio no microbioma, menos bactérias boas e mais bactérias ruins e fungos, anaeróbios e tal. Então, conforme a gente vai comendo cronicamente comida de boa qualidade, nós tendemos a ter mais prazer em comer comida de boa qualidade. Quando os pais vão cedendo, deixa a avó dar doce, a vizinha, tem as festas, agora tem aquela porcaria do Halloween, né? Que o pessoal nem sabe o que é Halloween, mas é mais um motivo Mas para top a intoxicar a criançada de criançada. doce, né? Podia ser só uma festa fantasia, né? Mas a criançada vai mudando o paladar e vai mudando o microbioma. Quanto mais fungos a gente tem no intestino, mais vontade de comer doce. Mais doce, mais fungo, mais fungo, mais doce, mais doce, mais fungo. Então, eu acho que se você quer ter essa pessoa que está com uma criança muito seletiva, querendo só doce e massa, procure urgentemente um profissional da área da saúde, especializado em nutrição, distúrbios de comportamento, porque isso para mim é uma emergência. Não pode deixar passar, não. Olha Não é só. para deixar essa coisa aí adiante. Eu vou falar para vocês, olha, é um alerta, não é para ficar assustando, é o que eu falo, minha intenção é trazer consciência, né? Eu estou pegando crianças de 6, 7, 8 anos com diabetes tipo 1, Nossa, que já vai nessa tomar idade. insulina para o resto da vida, né? Eu estou vendo crianças de 5, 6 anos tomando metilfenidato, que é a Ritalina, que estão tão desorganizados, está tão perdidinho, que está tendo que dar uma acalmada. Eu estou pegando crianças de 8 anos menstruando. Olha. Crianças de 10 anos com tiroidite de Hashimoto, que é a doença de Hashimoto, com anticorpos contra a tireoide lá em cima, com o FAN, que é aquele marcador de risco de quadros autoimunes, altíssimo, com 5, 6, 8 anos. Era para ter isso, se é que era para ter, né? Com 70 anos, 80 anos, né? Então, gente, assim, eu falo que eu estou bastante preocupada, assustada com esses 29 anos de formada, porque as coisas estão piorando, estão mais graves e mais cedo. Uma criança que não come bem, para mim, que não come frutas, pelo menos 3, 4 frutas por dia, vegetais coloridos, não é só brócolis e tomate, não. É brócolis, carola, couve, repolho, acelga, chuchu, berinjela, no almoço e no jantar. Jantar não é lanchinho, não. Jantar é oportunidade de nutrir. Uma criança que não tem uma refeição desta forma, para mim, é uma emergência médica. Olha só, realmente, né? É um quadro, hoje em dia, você está vendo cada dia mais quadros mais cedos, né? Então, às vezes, a pessoa ia desenvolver diabetes com 50, agora tá com diabetes com 5 anos, que é uma coisa, E assim, não dá direto para na insulina. acreditar. E não tem plano B. Vai tomar insulina pro resto da vida. Para sempre, né? Olha só. Né? Muito curioso esse caso, né? Agora, quando a gente volta para aquela pergunta, só para esclarecer, por exemplo, vamos supor, o filho do menino come macarrão aqui, né? E a ingestão de proteína, como que funciona para a criança também? Tem que ter um equilíbrio, não? Porque eu vejo muitos pais, a gente conversa com os pais, né? Talvez uma grande reclamação deles é a quantidade de proteína. Porque às vezes a criança não gosta de comer uma carne, ou não gosta de comer coisas que é mais difícil de mastigar. Como que funciona isso? Tem que ser, tipo, feito um trabalho para conseguir fazer ou não é tão necessário? É importantésimo, Ah, né? tá. Você quer ver um equívoco que tem na cabeça das pessoas? Eu preciso tomar leite por causa do cálcio, por causa dos meus ossos. Do que Uhum. são feitos os ossos? 80% é matriz de colágeno.
Então, se não tem um bom aporte de proteína, nem osso direito vai formar. Sim. Né? E eu tô vendo uma geração de uma meninada que não tá chegando a 1,50 m de altura. Ou A seja, mãe com 60, o pai com 70, a menina fica com 52. Quer dizer, estão sim deficientes em micro, macro elementos, assim, notoriamente, né? Precisa perfeito. de um bom aporte de proteína, ao menos em 2 boas refeições ao dia, tá? Entendi. Às vezes não tem muita proteína no café da manhã, como uma boa salada de fruta, por exemplo, mas tem um bom aporte de proteínas no almoço e no jantar é importante. Legal. Tem uma questão que é muito interessante, né? Eu não acreditava na correlação do tipo sanguíneo com a aceitação alimentar. E quando eu comecei a atender adultos, eu comecei a perceber muito que as pessoas que chegam com quadros autoimunes, eu atendo muita gente com quadro autoimune, boa parte é tipo A positivo. Então eu falei, nossa, aí a minha secretária mesmo falou, ó, marcou uma Assim, moça que tem psoríase. Aí eu olho para ela assim, ela fala assim, é tipo A positivo, porque a gente manda um questionário antes, né? entendi. Marcou um homem com Hashimoto. Eu olho para ela e falo assim, doutora Javilá, é A positivo. Então a gente já percebeu isso, a maior parte. Então as pessoas que são do tipo A positivo são as que têm menos enzimas digestivas. Então, mais dificuldade na digestão de proteínas grandes. Entendi. Quais são as maiores proteínas do dia a dia para a gente digerir e que o tipo A tem muita dificuldade? A gliadina do glúten, a caseína do leite, a albumina do ovo e a do amendoim, que eu sempre esqueço o nome da proteína do amendoim. Elas são grandes, elas são difíceis de gestão. E as pessoas do tipo A têm mais tendência a se sentir bem com uma dieta vegetariana. Olha que curioso. Mas é muito importante, olha, isso é muito, até às vezes eu vejo mães da área da saúde falando para mim, eu dou para o meu filho arroz, feijão e uma proteína. O feijão é uma excelente fonte também de proteína, ela fornece aminoácidos. A gente não come proteína e já vira proteína, né? A Sim. gente come as proteínas, a gente quebra elas até aminoácido, o nosso corpo absorve aminoácido e refaz as proteínas que a gente precisa para cada área específica, né? Então, os grãos são boas fontes de proteína, as sementes são boas fontes de proteínas. Então, uma criança, por exemplo, uma criança vegetariana que tem lá um pratinho, por exemplo, de vagem, batata doce, cenoura, grão de bico, as folhas, etc., não vai ter falta de proteína. Né? Claro Legal. que é bom um nutricionista para montar esse cardápio, para avaliar as quantidades e tal. Mas se a criança não come carne, a gente tem que entender o motivo dela. Ou é até uma questão do tipo de sangue, ou época de nascimento de dente. É muito comum ali com 2 anos e meio, 3, estão nascendo os últimos molarzinhos aqui. A criançada tem muita dificuldade para mastigar, né? Sente dor. Ou é uma criança que vive no antibiótico, que tem alteração do microbioma, tem dificuldade de digestão e aquele negócio não cai bem para ele, né? Sim. Então, eu tendo a respeitar quando a criança tem muita dificuldade. É claro que a gente tenta, né? Então, aumenta um pouco, dá mais gema de ovo, Sim. faz um franguinho mais, faz umas canjas, né? Ou faz uma sopinha de vez em quando e bate. Usa mais carne moída, ou desfia a carne, faz bolinhos. Uma sugestão de lanche que eu gosto muito, até uma dica para os pais, né? Faz no final de semana um purezão de batata doce, por exemplo, coloca ali cenoura ralada, se quiser abobrinha ralada, salsinha, cebolinha, cebola, alho, faz assim um misturado bem gostoso, faz as bolinhas e deixa congelado. Aí de manhã só aquece no forno e manda de lanche para a criançada, né? Olha que Então legal. você não precisou de nada industrializado, você não precisou nada que passou pelo processo de refinamento. Você Entendi. pega direto a batata doce, os ingredientes que você quer e faz as bolinhas e manda de lanche. Olha que bacana. E isso é até um ponto importante, porque também tem uma outra pergunta aqui,